Carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios. Inácio, também chamado Teófilo, envia à igreja na Magnésia do Meandro, que é abençoada na graça de Deus Pai em Cristo Jesus nosso Salvador. Saudações e votos de felicidade em Deus Pai e em Jesus Cristo. Tomando conhecimento de vossa caridade bem ordenada segundo Deus, decidi-me, alegre, avançar-vos uma palavra na fé de Jesus Cristo. Honrado com o nome de esplendor divino, nos grilhões que carrego, canto às igrejas nas quais desejo a união da carne e do Espírito de Jesus Cristo, que é nossa vida para sempre, a união da fé e da caridade, a qual nada supera. Para dizer coisa ainda mais sublime, a união de Jesus e do Pai. Nele teremos parte em Deus, se resistirmos a todas as maquinações do príncipe deste mundo e delas nos livrarmos. Uma vez que tive a honra de ver-vos através de Damas, vosso bispo digno de Deus, e dos dignos presbíteros, Baço e Apolônio, e do colega de serviço e o diácono Zócio, cuja companhia me daria prazer, porque está sujeito ao bispo como a graça de Deus e ao presbitério como a lei de Jesus Cristo. Não vos assentaria bem valer-vos da pouca idade do bispo, dispensai-lhe sim, quanto Deus Pai concede, toda prova de respeito. Como soube, também os santos presbíteros não menosprezaram a condição de jovem que nele salta aos olhos, mas se lhe submetem como gente sensata em Deus. Aliás, não é a ele que se submetem, mas ao Pai de Jesus Cristo, bispo de todos. Por respeito àquele que nos elegeu, convém obedecermos sem nenhuma hipocrisia, uma vez que ninguém engana tal ou tal bispo visível, mas abusa do bispo invisível. É o caso de dizer, não se trata de carne, mas de Deus se conhece o oculto. Convém, pois, não chamar-se apenas cristão, mas o ser também. Assim existem pessoas que falam do bispo, mas fazem tudo sem ele. Estes tais não me parecem estar de consciência boa, porque suas reuniões não são legítimas, conforme o mandamento. Pois as coisas chegam ao seu desfecho e são duas as que nos antolham, a saber, a morte e a vida, e cada qual há de ir para seu lugar próprio. Como existem duas moedas, uma de Deus e outra do mundo, e cada qual delas possui sua cunhagem própria. Os infiéis possuem a deste mundo. Os fiéis, porém, que se acham na caridade, a de Deus Pai através de Jesus Cristo, cuja vida não estará em nós, se não escolhermos livremente, por graça dele, morrer para participarmos de sua paixão. Uma vez, pois, que nas pessoas acima mencionadas cheguei a ver e a amar pela fé toda a comunidade, exorto, esforçai-vos por fazer tudo na harmonia de Deus, sob a presidência do bispo em lugar de Deus e dos presbíteros em lugar do colégio dos apóstolos e dos diáconos, particularmente queridos, encarregados do serviço de Jesus Cristo, o qual antes dos séculos estava com o Pai e nos últimos tempos se manifestou. Conformando-vos assim todos ao proceder de Deus, amai-vos uns aos outros, e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre mutuamente em Jesus Cristo. Nada haja entre vós que possa dividir-vos, mas uni-vos com o bispo e com os presidentes, para constituirdes uma imagem e um ensinamento de imortalidade. Assim como o Senhor nada fez sem o Pai com o qual estava unido, nem pessoalmente, nem através dos apóstolos, assim também vós nada haveis de empreender sem o bispo e os presbíteros, nem queirais tentar fazer passar por razoável o que fazeis à parte. Cuidai mesmo de haver, em comum, uma só oração, uma só súplica, uma só mente, uma esperança, na caridade, na alegria imperturbável, isto é, Jesus Cristo, a quem nada é preferível. Acorrei todos ao único templo de Deus, ao único altar do sacrifício, a um só Jesus Cristo, que saiu de um só Pai, permaneceu num só e a ele voltou. Não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, nem pelos velhos mitos sem utilidade. Pois se ainda agora vivemos conforme o judaísmo, confessamos não ter recebido a graça. Pois os profetas, tão divinos, viveram segundo Jesus Cristo. Por isso mesmo foram perseguidos. Inspiraram-se em sua graça, a fim de que os incrédulos se convencessem plenamente que há um só Deus, a manifestar-se por Jesus Cristo, seu Filho, sua palavra saída do silêncio, que em tudo agradou aquele que o enviou. Assim os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou por ele e por sua morte, embora alguns o neguem. Mas é por esse mistério que recebemos a fé e por ele é que perseveramos, para sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Como, pois, poderemos viver sem ele, a quem mesmo os profetas, discípulos pelo Espírito, esperavam como seu Mestre?
E foi por isso que ele, em quem esperavam na justiça, os ressuscitou dos mortos, pela sua presença. Não nos façamos, pois, insensíveis à sua bondade, pois se ele imitar nosso proceder, estaremos liquidados. Por isso, tornando-nos discípulos seus, aprendamos a viver segundo o cristianismo, pois quem usar outro nome fora desse não é de Deus. Ponde assim de lado o mau fermento, envelhecido e azedado, e transformai-vos em novo fermento, que é Jesus Cristo. Seja ele vosso sal, para ninguém dentre vós se corromper, pois sereis julgados a partir do odor. É absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus. Tudo isso, meus amados, vos comunico, não porque tivesse sabido que alguns dentre vós assim procedem, mas, sendo menor dentre vós, desejo ver-vos alertados, para não vos deixardes prender pelos anzóis da vaidade, mas para vos convencerdes plenamente do nascimento, da paixão e da ressurreição que se deu sob Pôncio Pilatos. Tais coisas foram realizadas de verdade, de fato, por Jesus Cristo, nossa esperança. E não aconteça alguém de vós afastar-se dela. Gostaria de alegrar-me convosco em tudo, caso mereça. Pois, mesmo se estou preso, nada sou em comparação com qualquer um de vós que estáis soltos. Sei que não vos encheis de orgulho, pois tendes Jesus Cristo em vós. E mais, se vos louvo, sei que vos confundis. Como está escrito, o justo é seu próprio acusador. Cuidai, por conseguinte, de permanecer firmes nas doutrinas do Senhor e dos apóstolos, para que tudo quanto fazeis se encaminhe bem na carne e no espírito, na fé e na caridade, no Filho, no Pai e no Espírito, no começo e no fim, em união com vosso bispo muito digno e a coroa espiritual bem trançada de vosso presbitério, e com o diácono segundo o coração de Deus. Sede sujeitos ao bispo e uns aos outros, como Jesus Cristo está sujeito ao Pai, segundo a carne e os apóstolos a Cristo, e ao Pai e ao Espírito, para que a união se faça tanto no corpo quanto no Espírito. Como sei que estáis repletos de Deus, exortei-vos brevemente. Lembrai-vos de mim nas vossas orações, para que chegue a Deus, como também da igreja da Síria, da qual não mereço trazer o nome. De fato, preciso estar unido convosco na oração e na caridade em Deus, para que a igreja na Síria mereça receber orvalho através de vossa igreja. De Esmirna, donde vos escrevo, saúdam-vos os efésios, que como vós se fizeram presentes para a glória de Deus. Animaram-me em tudo, junto com Policarpo, bispo dos esmirnenses. Também as demais igrejas vos saúdam na honra de Jesus Cristo. Passar bem na concórdia de Deus, possuidores que sois o Espírito indiviso que é Jesus Cristo.